Fala galera, estamos aqui, vai começar já mais um episódio do Café com Tri. E eu só queria saber uma coisa, Vagnão, você tá tomando sol, você tá se cuidando ou você tá trancado aí e continua dentro de casa? Como é que tá, Vagnão? Eu tô trancado faz tempo, sem muito sol. Ó a cor do meu filho então, sem sol, Serginho, eu tô lascado com isso, viu? Tô até preocupado. Você sabe que é importante pra caramba, a gente já gravou em outros programas aqui, a relação do sol. E como tá todo mundo trancado dentro de casa, tem uma dica aqui para todo mundo que vai escutar o episódio. É uma vitamina D, a Dera é uma marca super renomada, a Dera com 2 Ds, que tem 1000 UI, que são unidades internacionais, é isso, Vagnão, que eu aprendi? Ah, garoto, agora você tá falando a minha língua, é isso? E tem 11 vitaminas, 8 minerais, a Erika vai gostar. Essa é uma dica aqui do Café com Tri, então acessem o link na descrição do nosso episódio e vocês vão ter as informações onde adquirir a Dera, tá bom? Vamos pro nosso episódio e espero que tenha ajudado vocês. Valeu! Valeu! Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Café com o Tri. Eu sou Wagner Espadoto, estou aqui com a trupe de sempre, Erika Magrice, Beto Negrini e Sérgio Gordinho Magalhães. Tudo bem aí, pessoal? Tudo bem. O Negrini já me chamaram muitas vezes disso também. Negrini, Dimitri, tem vários. Dimitri é foda, hein? É. E vai só piorando, né, Betão? Vai só piorando. E aí? Pessoal, hoje... Serginho tá aí? Não escutei o Serginho falar nada. Tô por aqui, eu fiquei quietinho aqui porque normalmente a gente se atropela. Agora que a gente combinou que é um por vez pra falar oi, eu tô esperando minha vez aqui. Vamos pedir a vez. Pessoal, hoje um assunto extremamente interessante, que todo atleta já ouviu falar, que é sobre planejamento, né? Sobre periodização. É comum nas rodas triatléticas de corredores e ciclistas falarmos sobre polimento, sobre base, macrociclo e até algumas outras referências que serão descobertas pela ciência, né? Porque na verdade a gente comenta cada coisa e que já estão na boca aí dos praticantes. Muitas vezes se fala nos termos, mas pouco se entende os conceitos que permeiam estes nomes, além da incrível falta de informação que deixamos de dar aos atletas. Mas o que é planejamento ou periodização? Como ele é criado e composto? Como identificar os diferentes atletas de uma melhor dose e resposta para cada tipo de atleta? Existe como controlar essa melhora ou não? Será que todos os atletas funcionam com o mesmo planejamento? E aí, pessoal, quero saber de vocês, hein? Tem um assunto aqui hoje, hein? Vocês têm dúvida também? Como é que é? Puta, esse assunto é bem legal, né? Eu acho que esse assunto de periodização é muito legal, porque tem muita gente que fala que é contra a periodização, que não usa, mas aí você vê o mesmo cara falando que faz base, que não pode fazer esse treino tanto tempo antes da prova. Porra, aí também, então o cara não usa com esse nome, né? Mas que todo mundo tem que ter uma periodização, eu acho que tem, eu acho que faz parte do negócio, né? Eu acho que às vezes deve até ter sem querer, sabe? Sem Exato. querer a pessoa vai fazendo, vai sabe. aumentando o volume, por exemplo, sei lá, e depois diminui, depois a prova, né? Isso, querendo ou não, deve ser algum tipo de periodização, mas daí eu acho que a gente tá aqui para saber justamente isso e, então, o que é periodização? Quero saber do Serginho. Gordinho, periodização. O que é periodização, Gordinho? Você que sabe tudo sobre a periodização aí das dietas. Vamos lá. Ó, se off-season fizer parte da periodização, eu tô fazendo perfeito. Eu tô dentro aqui. Off-season, aquele famoso off-season faz parte da periodização, Wagner? Esse restinho de ano, né? Esse restinho de ano. Bom, eu vou começar e vou perguntar agora sério para vocês, né? Na concepção de vocês, o que é planejamento ou o que é periodização de treinamento, pessoal? Vamos lá, vou começar pelo Betão aí, que deve ter um conceito aí mais assertivo sobre tudo isso daí. Vamos lá, Betão. Cara, eu acho que a periodização nada mais é do que você dividir o ciclo do atleta ali até uma determinada prova, normalmente a prova-alvo, né? Dentro de uma forma que ele possa evoluir a capacidade dele até chegar nessa prova, né? Então, você não vai pegar um cara e fazer exatamente os mesmos treinos toda semana para ver como ele evolui, né? Eu acho que a gente tem que saber no começo o que você vai fazer. O cara tem que estar pronto para receber esse volume. Para receber o volume, o cara tem que ter uma base. Então você faz uma base para o cara construir aeróbico, força, aí depois você vai desenvolvendo até chegar no volume que você quer. Aí chegando nesse volume você vai trabalhar a velocidade em cima desse volume, depois desse volume você vai chegar no limite, no pico, mantém esse pico, faz um polimento, faz a prova.
Acho que esse que é agora, bem de forma leiga isso, né, minha, aqui que eu tô explicando, assim, bem tentando fazer uma coisa que eu... Você pegou como da eu entendo, né? internet isso, certeza. Vai, conta pra gente. Qual foi o Cara, site que você buscou isso? Posso Você tá falar? lendo aí, Beto? Fala a verdade. Não tô. Isso aqui, cara, foi uma coisa que eu aprendi uma vez. Eu comprei aquele livro The Triathletes Training Bible, do Joy Fryo, sei lá quando, cara. Eu até tenho ele aqui, nem sei, tá até amarelo aqui o livro. E lá ele falava dessas periodizações, né? Mas ele tem os vários nomes, o tempo que dura cada ciclo e tal, né? Então acho que é mais ou menos isso. E você, Serginho, o que você entende por periodização? Periodização, eu acho que o Beto falou já de uma forma bem completa. Dentro de um ciclo, né? Dentro do objetivo que um atleta tem, pode ser uma prova, o que for, dentro desse período, é como você divide esse ciclo, né? Você divide esse espaço de tempo com estímulos diferentes, com treinamentos diferentes, que é como o Beto falou, você não vai ficar o tempo inteiro dando estímulo de força para a pessoa, né? Você vai dar estímulo de força, você vai dar estímulo para que ele tenha condicionamento para fazer longas distâncias, você vai dar estímulo aeróbico, quer dizer, tem vários tipos de estímulo e não dá também para fazer, na minha opinião, tudo ao mesmo tempo, né? Você como especialista, aí, Wagner, você vai falar depois de todo mundo, você vai dar de uma forma mais assertiva, mas todas as periodizações que eu fiz nas minhas provas, elas sempre começaram por um trabalho de base, depois um trabalho de força, e aquele final, que é o que a gente chama de polimento, né? Quando você já tem todo o preparo, força, e você ganha velocidade, e você dá aquele polimento no final para lustrar para a prova. Mas, né, Você falou bem, é um polimento para dar uma lustrada. Aquela lustrada final, né? Segundo o Vini, dá aquele brilho final. Shine. Acho que é o que o Betão falou, ele falou tudo. Você, Eriquíssima, conta para nós aqui. Difícil falar depois dos dois experts aí, né? Mas, para mim, eu acho que é isso. Eu diria, nas minhas palavras, que periodização é algo que você faz para conseguir atingir seu objetivo, seja independente do tipo de prova, né? Você faz algum tipo de trabalho para você, chegando na data da prova, você conseguir realizar, de fato, a prova de forma satisfatória. É isso. Aí eu não sei, aí das fases da periodização, daí é outro assunto, mas o que é periodização para mim é isso. Eu tenho uma dúvida. Dentro da periodização existem variações, né? Ou assim, isso que eu queria entender. Por exemplo, a gente sempre começa numa periodização, seja um ciclo, de 3 meses de treino, 6 meses ou 1 ano, né, de treino, você sempre vai ter os mesmos... a mesma ordem de estímulo, ou você tem repetição? Vou dar um exemplo. Eu começo fazendo uma periodização com força, eu faço ela mais estendida para um prazo mais longo, ou não, eu repito ela num prazo mais longo. Eu faço, 2 ciclos, né, dentro dessa periodização mais longa, entendeu? Isso é uma dúvida que eu tenho. Ou existem vários... Tem as duas formas de fazer também. Como é que funciona isso? É muito engraçado. Primeiro a gente precisa entender o que é planejamento, né? Planejamento nada mais é que você ter uma data para o seu evento-alvo e você de trás, ou melhor, de frente para trás, começar a dividir os teus blocos ou semanas, em cima disso colocar ali quais são os objetivos de cada bloco, em termos de velocidade, força, resistência, enfim. O que é mais interessante é a gente pensar assim, o planejamento, né, ele está extremamente ligado com o tipo de prova que o atleta vai fazer. Então, primeiro, que tipo de evento que esse atleta vai competir? É um triatlon sprint? É um standard, né? É um meio Iron, é um Ironman, é um ultra Ironman. Em cima disso é que você vai determinar como treinar esse atleta e colocar essas fases, né? Então a gente sempre, basicamente, para ficar mais fácil, eu dividiria isso em preparação geral e preparação específica, né? Agora sim, o Beto que nem falou do Joe Free, eu tenho ali o período de construção, o período de construção 1, período de construção 2, específico 1, específico 2, polimento, picking, enfim, existe. E isso tudo é feito nos planejamentos de vocês. Agora, você pode repetir ciclos? Você pode repetir ciclos, depende muito qual é o objetivo do atleta e do técnico com esse atleta. Uma coisa importante que as pessoas falam que periodização não funciona, eu concordo. Periodização, ela nem existe, ela não funciona, né? Porque o que funciona é o atleta realizar a periodização e nós entendermos quais são as repercussões no organismo de cada treino e ir modelando isso. Então, assim, vamos pensar que você criou uma periodização de 6 meses e seu atleta na semana
14, começou a falhar treino, ele está muito cansado. Bom, você vai ter que refazer toda essa sua estratégia e colocar esse seu atleta de novo na linha. É por isso que muitas pessoas falam que não funciona. Tá bom, não funciona, desde que meu atleta não treine. Agora, se meu atleta treinar, um bom planejamento muitas vezes gera um resultado extremamente positivo. Uma periodização, ela pode funcionar para uma pessoa e não funcionar para outra, que vai para a mesma prova e, sei lá, vamos supor que os dois executem de fato a periodização e os dois vão para a mesma prova. Existe a chance dela funcionar para uma pessoa e não para outra por conta das características dessa pessoa ou, sei lá, alguma coisa assim? Sim, existe. A gente sabe que, primeiro que a gente tem que entender que eu tenho ali low responders e high responders. São atletas que respondem de forma diferente a volumes e intensidades. O ideal é que você realmente faça um planejamento extremamente individual e compreenda se o seu atleta funciona com mais volume, mais intensidade e quando distribuir isso no período que você tem de treinos, tá? No planejamento. Nós tínhamos aqui, por exemplo, uma atleta que funcionava muito bem, eu não sei se eu já comentei isso, a gente treinou esse atleta para o Ironman, a Mireia. Ela funciona muito bem com volumes no ciclismo, mas na corrida ela funciona muito mais com intensidade. Ou seja, eu tenho um atleta, um único corpo que funciona diferente, inclusive nas modalidades. Ou seja, já não estou mais falando de prova, estou falando de modalidades específicas desta prova. Então é muito interessante a gente sempre observar isso, que nem todos os atletas vão responder da mesma forma. Isso eu acho que é sabido por todo mundo, né? Betão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui no meio de tudo isso, e para o Serginho também. Vocês já tiveram periodizações ou planejamentos diferentes para a mesma prova, ou vocês sempre fazem os mesmos planejamentos? Porque o mesmo planejamento possivelmente vai dar aí o resultado muito parecido. O que vocês acham? Como eu já tive experiência com diferentes técnicos, né, assessorias e tal, eu já variei, mas mesmo aqui com você mesmo, a gente já fez alguns testes diferentes, né, dentro da mesma prova. Já fizemos algumas coisas diferentes, sim. Eu acho que tem que fazer, não dá para fazer sempre a mesma coisa esperando que vai dar um resultado diferente, né? Eu tive experiências de, como o Beto falou, né, técnicos diferentes e dentro da mesma prova, em anos diferentes, acho que 2012, quando eu fiz Floripa, e depois 2015, planejamentos e periodizações diferentes. O que mudou? O treinamento mudou, mas não só o treinamento mudou. Acho que em 2015 eu fui para uma meta um pouco mais agressiva, eu estava mais preparado. Então, obviamente, meu planejamento foi diferente de 2012, né? Eu estava capacitado para fazer coisas que em 2012 eu ainda não estava. E teve uma decisão que foi muito interessante, inclusive do Wagner, que era eu vinha de muitas lesões na corrida, porque eu estava treinando para fazer uma outra maratona que era a Conrads, acabei me lesionando, e a gente achou melhor não forçar muitos treinos na corrida. Então, assim, como eu já tinha natação, era uma natação boa, né? Sempre foi uma natação na média boa. A gente fez um treino muito forte de ciclismo. A natação, ela ia paralela, mas a corrida, dentro dos nossos treinos da periodização, ela foi planejada de uma forma diferente, onde eu não estendia muito os longos, né, justamente para não machucar. Então, teve uma estratégia diferente, mas, por outro lado, a parte de ciclismo ela foi muito, muito forte. Tanto que eu lembro que em 2015, quando eu passei a primeira volta em Floripa pedalando, o Wagner, quando terminou a prova, ele falou assim, olha, eu jurava que você ia quebrar na segunda volta, porque você passou muito forte. E foi impressionante, eu saí para correr inteiro. Óbvio que depois, como a corrida dentro do planejamento ela foi poupada nos treinos, eu acabei fazendo o que dava, mas acho que esse foi uma estratégia diferente de 2012. Para a mesma prova, a gente fez planejamentos e periodizações diferentes. Wagner, acho que outra coisa que muda muito também, que eu vejo que mudou, é que você vai também, com o tempo, você vai adquirindo uma certa experiência e você, junto com o seu técnico, vai adaptando os seus treinos, né? E eu vejo que o que mudou muito, assim, você falou, né, de intensidade hoje, eu tô com 45 anos, eu funciono muito mais com o volume do que a intensidade. Estava comentando ontem com o Jacaré que eu encontrei aqui depois do treino de corrida. O treino forte de corrida, para mim, é muito difícil de fazer.
Eu sofro bastante para fazer os treinos muito fortes, curtos e muito fortes. Mas a diferença da velocidade do curto para o longo, ela não é tão grande. Então, por exemplo, para fazer um treino de ontem 3 minutos a 3,50, 6 de 3 minutos a 3,50, eu sofro muito. Mas para correr 1 hora a 4,15, 4,20, 4,25, eu corro numa boa. Corro até 1h30 se precisar. Mas essa intensidade da corrida, eu acho que a gente mudou muito para mim. Você vê que a idade bateu forte aí, né, Betão? Bateu violento mesmo, né? Você já não consegue mais correr forte. Agora, posso falar, é o momento de você começar a fazer Ultraman, ultramaratona. Agora é o momento. Que você tá lento. E aí vai embora, vai a vida toda, entendeu? Corre a vida toda. Primeira vez que eu tenho talento na vida, né, Vagnão, nesse esporte. Agora já você consegue enfiar uma cetogênica aí violenta, entendeu? Ficar tipo umas 20 dias sem comer nada e vamos pro pau. Tá louco. Meu jejum intermitente é do máximo 24 minutos. Existe uma quantidade de ciclos que um amador pode fazer por ano? Como é que, tipo assim, existe um limite? Porque um ciclo, ele tem uma duração mínima, que daí a gente poderia fazer o cálculo contrário, né? O que vocês acham, Betão? Com a sua experiência, quero ouvir do Serginho também. Eu quero escutar de vocês. Eu falar isso aqui é fácil. Eu quero escutar o que vocês acham. É importante a opinião de vocês. Vou te falar pelo ano de 2019. 2019, a gente fez Floripa, o meio de Floripa, Fortaleza, Rio de Janeiro e São Paulo, né? Floripa foi super bem, Fortaleza teve problemas por causa do calor e tal, Rio de Janeiro foi bem e São Paulo já tava, morto. Quando faltava 2 semanas para a prova, eu já tava com dificuldade de cumprir os treinos e quando chegou na prova eu tava totalmente acabado. Então, para mim, eu achei que 4 ciclos de meio Ironman no ano foi bem pesado, vamos dizer assim. Acho que acabei passando um pouco do limite aí. Você vê que interessante, né? Porque você tem aí uma pessoa que está acostumada a treinar, uma carga de treino interessante durante vários anos, ou seja, uma rotina importante, e que quando você teve aí basicamente uma prova a cada 3 meses de meio Iron e para performar, você sentiu, ou seja, já sabe que quando tiver 4 meio Irons ou ciclos, talvez não funcione para você, talvez seja mais interessante fazer 2 ou 3, né? E bem feito, porque daí... é bom. Exato. Serginho, você já teve alguma experiência assim, que você teve vários ciclos no mesmo ano? E pode ser maratonas, que eu sei que você fez bastante também. Então, eu tive. Quando eu era mais novo e eu comecei a correr, eu assim, viciei, principalmente nas provas de 10 e de 21. E eu praticamente fazia uma prova de 10 por final de semana. Assim, eu cheguei a fazer no ano, 10 meias maratonas. Não é, obviamente, tinha 20 e poucos anos de idade. Como você falou, a idade vai passando, né? Era solteiro, não tinha responsabilidade, não tinha filho. Eu acho que isso a gente tem que olhar também, é o que o Betão falou. Fazer um ciclo de 4 meio Ironmans quando você tem 20 e poucos anos de idade, não tem responsabilidade, trabalho é uma coisa, né? A gente já fez isso. Agora, na idade, com a profissão, conciliando tudo que a gente tem que conciliar, a gente tem que começar a repensar também esse planejamento e periodização, porque, como o próprio nome fala, né, periodização, Vagnão, tudo é tempo ali, né? O tempo é o mesmo, e se você tem outras coisas, outras atividades e responsabilidades, como trabalho, família e outras coisas, é impossível você preencher o teu planejamento com muitas provas. Então, eu acho que no passar dos anos, você colocar um objetivo no primeiro semestre e no segundo semestre de prova, eu acho que é um bom termômetro, na minha opinião, né? Eu voltando a treinar, eu gostaria de sempre ter uma meta que não fosse muito arrojada dentro das limitações para primeiro semestre, segundo semestre, mas acho que também não tem nenhum problema você ter uma meta por ano bem feita. E aí, tudo depende também do que o Beto falou aqui. Você vai querer performar em todas as provas ou você vai usar as provas como treino, né? Porque também tem essa diferença, né, Vagnão? Você sabe que você não vai conseguir performar bem em todas as provas. E assim, existe isso de você... Isso que eu queria te perguntar. Existe você usar uma prova como treino, né? E dar aquela coceira, né? De você acelerar, de você... E isso é um perigo, né? Porque pode te comprometer para a próxima prova, né? Existe, né? Existe, inclusive, são as famosas provas A, B e C,
né, que estão muito relacionadas com qual o objetivo do atleta. Inclusive, os polimentos para essas provas, eles são diferentes, né? Um polimento para uma prova A, que é uma prova-alvo, ele é completo. Já um polimento para uma prova C, ele é inexistente, né? Agora, para o atleta que vai entrar numa prova e vai competir, ele entrar sabendo que ele vai se testar, seja em qual modalidade for, ou que ele vai testar uma alimentação, uma estratégia, um uniforme, é muito complicado. Quando ele põe o pezinho no chão ali, ou sai, ou a buzina toca, esquece o planejamento dele em termos de essa é uma prova B ou C. Ele vai fazer força. Agora, é o que muitas vezes a gente fala, né? O atleta ele tem que muitas vezes usar muito mais a cabeça do que as pernas, né? Então isso é importante, o atleta entender qual é o objetivo dele, né? O exemplo disso que eu sempre falo, o Beto, ele é mais velho, ele tá mais maduro, né? Então é um cara que realmente ele conseguiu entender isso, ele sabe até onde ele pode ir, o que ele quer, o que ele planeja e o quanto ele é organizado para conseguir os objetivos dele. Então se você colocar o Beto numa prova e falar, Beto, aqui não é para fazer força, aqui eu não quero porque eu vou te treinar segunda-feira, ele vai segurar, né? Uma estratégia que a gente usa muito, Serginho, é na véspera de prova, que é uma prova B ou C, o atleta treina, e o atleta treina pesado, ele não conseguir fazer força no dia da prova, entendeu como é que é? Então existe sim esse tipo de planejamento. Eu acho que essa coisa de usar provas, né, como dentro de uma periodização é uma comum, mas é por isso que eu te perguntei, porque tem muita gente que erra a mão nisso, né? Se inscreve demais, e aí a pessoa vai com uma meta de treino, né? E acaba se sentindo bem, obviamente, porque está preparada, força e estraga um planejamento todo. E deixa eu fazer uma pergunta. Aqui a gente está falando de ciclos de treino, né? E daí, usando o exemplo do triatlo, a gente está falando que a gente periodiza a natação, que periodiza o ciclismo e periodiza a corrida. Eu vou trazer um ponto aqui que também é interessante. A gente periodiza a nutrição. Esse é um ponto importante. E a musculação e o fortalecimento? Como é que funciona isso na periodização? Eu já devolvo para vocês aí. Qual é a relação que vocês têm com a nutricionista de vocês em termos de planejamento? E se esse planejamento está associado aí ao planejamento do técnico de triatlon, de corrida de vocês? Como que é isso, pessoal? Com relação à musculação e ao fortalecimento, sim, né? O Marcelinho, que é o que monta para mim a parte de fortalecimento e musculação, eu sempre recebo as fases, né, da musculação, mais peso, menos peso, mais repetição, menos repetição, muda o exercício, ele sempre faz aí junto, até porque ele está sempre com você aí, e quando ele vai adaptando de acordo com o ciclo, né. Com relação à nutrição, eu não tenho um acompanhamento de nutricionista muito de perto, né, eu tenho já algumas coisas que eu já funcionam para mim e eu acabo usando, e de vez em quando eu vou, assim, até estava marcado para ir, porque a gente estava com esse planejamento de fazer o Ironman agora em maio, mas muito provavelmente a prova não deve acontecer, então não estou muito focado nisso, mas nas vezes que eu fiz com a Priscila Machado, ela sempre fez para mim, né, de acordo com a evolução do volume, a gente ia mudando também a alimentação, até porque senão você perde muito peso, né, Wagner, você perde peso. Pô, vai aumentando o volume, não tem como, cara, tem que comer mais. Não tem jeito, não dá pra ficar... Assim, e a gente já fez até uma vez, eu falei pra ela que eu queria perder peso pra fazer a prova, e ela falou pra mim, você pode perder peso até aqui, passando daqui não vai dar problema. Eu falei, mas eu quero aquela coisa, né? Eu quero pesar 79 quilos. Ela falou, não dá pra pesar 79 quilos, mas eu queria. Ela falou, então tá bom, então você vai pesar. Aí eu pesei, eu lembro quando eu passei andando por ela no Internacional de Santos, ela só olhou pra mim assim, sacudiu a cabeça. Ela falou assim, vamos perder mais um quilinho? Vamos perder mais um quilinho? Eu falei que nem ia dar. Eu falei, tá bom, então volta a engordar de novo. Você sabe que uma dos maiores vilões aí dentro do planejamento, que eu escuto muito falar, inclusive a gente fez uma época uma consultoria para uma empresa de alimento, onde eles estavam querendo desenvolver alimento para atletas, porque principalmente os corredores, maratonistas, e inclusive acho que os triatletas, e você pegar outros esportes é a mesma coisa, quando ele começa um ciclo de treino, ele começa a treinar e aumentar as cargas, ele começa, como o Betão falou, você tem que botar mais nutrientes, você tem que suplementar, você tem que se alimentar mais. Mas em algum momento, aí o Wagner pode falar melhor que a gente, aquele volume de treino para o final, né, pré-prova, ali bem perto, ele vai diminuir.
E uma grande dificuldade de todos os atletas é como é que ele faz, porque ele vem, né, naquela constante comendo. De repente ele baixa a intensidade de treino, ele baixa o consumo de caloria, então tem muito atleta que acaba perdendo a mão e acaba subindo peso, né, e engordando no final, perto da prova. Por quê? Porque ele vem naquele limiar de nutrição e baixa, né, na fase do polimento. Sim. Ali no final. Então isso é um desafio para você, porque é o que o Betão falou, se você está treinando há 3, 6 meses, 8 meses ali, e você conseguiu chegar no teu peso, e aí no final diminuiu as cargas de treino, mas a tua fome não diminui, né, Betão? Continua. Como é que faz isso aí, né? A do Serginho continuou o resto da vida. Ele tá comendo até hoje como se estivesse fazendo Ironman, ó. Na última semana do pico de volume, olha lá, ó, como é que ele tá. A fome é uma constante, cara, não tem jeito. Ô, Wagner, mas me fala, como é que você enxerga isso? É verdade? Acontece isso? Você que já teve com atletas profissionais, existe isso, desse desequilíbrio? Como eles tratam isso os atletas profissionais? Ó, o que acontece? Se você imaginar que talvez o mundo ideal... Eu acho que as nutricionistas... eu vou entrar num universo que não é meu, tá? Posso estar falando bobeira, me desculpem, mas o que acontece? No mundo teoricamente perfeito, você mantém a sua alimentação constante durante todo o ciclo. O que você muda devido ao aumento de volume de treino são as suplementações. Ou seja, o quanto mais você come durante o treino, necessariamente, e não o quanto mais você come durante a sua rotina diária. É evidente que vai ter uma manipulação aí, tá certo? É evidente que vai ter uma manipulação. Ninguém fala que vocês vão estar se alimentando, sei lá, com 2.500 calorias, e depois no final vai estar com 2.500 calorias. Não é isso. Mas ela é muito próxima ali, tá? O que acontece? Conforme você vai chegando no pico de treino e você vai iniciar o seu polimento, você sim vai tirar volume, né? Você tirando esse volume, a sua ideia de manter a alimentação é ganhar peso, mas isso não é ideal, ganhar peso de gordura, peso nesse sentido. Você pode sim acumular um pouco mais de líquido, né? E esse líquido em peso não teria problema nenhum. Então isso acaba sendo normal, mas se você tiver extremamente cuidado com a sua dieta durante o ciclo e aumentar possivelmente só a sua suplementação, você dificilmente vai alterar o seu peso aí mais do que meio quilo, 1 quilo, entendeu? O que é, de certa forma, normal para quem vai competir. Mas meio quilo, 1 quilo faz diferença também. Faz, né? Mas é inerente, né? Você não tem como. Não tem como. Não, a não ser que você saia correr. Aí é aquela coisa, eu tirei muito volume, né? Eu preciso armazenar carboidrato, o carboidrato vai se ligar à água, a água, né, é um peso que vai estar no teu corpo, né? Mas é um peso que não é, teoricamente, tão ruim assim, porque você precisa estar hidratado, você precisa estar com o teu carboidrato num nível elevado. Exato. Entendi. Faz sentido, né? Saindo um pouco da questão de alimentação, a gente sabe que os picos de treino, né, na fase de maior intensidade ou maior volume, é onde normalmente acontecem as lesões, né? É o que a gente escuta, eu já sofri com isso, acho que o Betão também, a Érica também, Wagner. Quanto tempo, Wagner, que a pessoa deve ficar nessa fase? É nessa fase que ocorrem as maiores lesões, nesse pico, ou isso é mito? Existe sim uma relação direta com o aumento de volume, principalmente com o aumento de intensidade e lesões. Mas se esse atleta já vem treinando ali num período de base, fazendo direitinho o que tem que ser feito, que a base é treinar para treinar de forma específica, o risco ele é bem minimizado. O que o profissional de educação física tem que fazer, o técnico, é controlar esse atleta para que ele não exagere nem erre em termos de volume e intensidade durante todo o ciclo. E assim você vai minimizar o risco de lesão. Agora, evidente, né? Existe uma periodização, por exemplo, do Ironman, que a gente chama de periodização reversa, onde você trabalha muito mais a intensidade no início do ciclo, né? E depois, na parte específica, por ser uma prova longa, você vai aí trabalhar mais os volumes e a resistência em uma velocidade, teoricamente, já adquirida. Tá? Então é isso que a gente normalmente faz, Serginho, para tentar minimizar os riscos dessa lesão. Mas a lesão é inerente, ela tem outros fatores e outros aspectos, é bem difícil controlar isso. Tem outros aspectos, por exemplo, se a pessoa fez um trabalho bom de fortalecimento, de musculação, durante o período de base. Se essa pessoa descansa, por exemplo, acho que vale aí aquele nosso episódio sobre recovery,
né, que a gente fez, que isso também está muito ligado com as lesões. E outra coisa, eu acho que a maior parte das lesões é causada pelo atleta, pelo fato dele errar a intensidade que ele tem que realizar os treinos, né? Então a pessoa tá fazendo o treino mais curto, com um pouco mais de velocidade, aí começa a aumentar o volume e quer fazer na mesma velocidade que ele fazer o treino curto, né? A mesma coisa do Beto querer fazer o longo dele para 4, que ele tava falando ali, eu corro 4,15 confortável, mas se ele começar a querer correr para 4, ele vai se lesionar, porque, entendeu? Começa a apertar onde não devia. Então eu acho que o erro às vezes acaba sendo do próprio atleta que quer chegar nesse pico, nessa fase de pico de alto volume de treino durante a periodização com alta velocidade, entendeu? Uma velocidade que não é dele. A gente tem que entender... Desculpa, Betão, a gente tem que entender um componente psicológico do atleta. Para o atleta, sempre vai ser melhor o quê? Correr mais longo e mais rápido, ponto. Né? Por quê? Porque na cabeça dele ele vai executar isso na prova. Não vai, não é assim que funciona. Né? Por diversos fatores aqui, que nem daria um podcast só para falar sobre ritmos de Ironman, como isso acontece no nosso organismo, na cabeça do atleta, e como a gente regula isso. Fala aí se você quer que a gente faça um episódio sobre isso. já fala lá no nosso Instagram. Regulação de ritmo no Ironman, vai ser bom, vai ser técnico até. Tem que chamar uns caras bons para falar, né? Para não falar besteira, né, Betão? Sempre. Senão a gente fala muita besteira. Agora, eu tenho uma dúvida aqui para vocês, para ver o que vocês acham. Quantas vezes a gente pegou amigos nossos iniciando no esporte, ou até um amigo que nunca entrou para uma assessoria, o cara nunca fez a periodização, nunca fez um planejamento, é aquele cara que todo dia corre a mesma coisa, no mesmo ritmo, né? E assim, e começa a querer fazer uma prova, e aí você ouve aquele cara falando assim, mas eu não melhoro, mas eu não saio disso. Vocês acham que a periodização e esse planejamento tem a ver também com melhorar? A pessoa, quando ela não faz isso, eu já escutei muito, ela faz sempre todo dia a mesma coisa e não tem um planejamento, ela fica estagnada? Qual que é a opinião de vocês? Betones, fala essa. Uma vez eu li, cara, eu acho que foi numa revista, na Triathlete, naquelas antigas. Eu acho que foi a Sheila Taormina, uma triatleta, que falou que nenhum triatleta faz um erro maior do que fazer sempre a mesma coisa no mesmo ritmo, treinar sempre igual. E, cara, se você treina sempre no mesmo ritmo, não varia estímulo, não varia percurso, não põe uma subida, sei lá, não põe uma intensidade, não aumenta o volume, você entra naquele ritmo seu de conforto e você fica naquilo ali, não sai daquilo ali, não evolui, né? Agora, também, o que eu acho é que não dá pra você também fazer a coisa, hoje eu vou fazer forte porque tanto forte, ou tem que ter um acompanhamento. Eu acho que nem fazer todo dia igual, e nem fazer da sua cabeça, né? E nem fazer o treino do amigo. Eu acho que esse é que é o importante. Tem que ter uma rotina e tem que ter uma orientação. Senão você não sai do lugar. Eu acho que esse é o ponto principal. O que você acha, Magnão? É meio básico isso. É assim, o nosso corpo é extremamente adaptável, tá bom? Então, se eu sou um sedentário e começo a correr e paro nos 5 quilômetros e só consigo correr 5 quilômetros, eu serei, teoricamente, um sedentário que corre 5 quilômetros. Ou seja, eu me adapto a isso, a correr 5 quilômetros. Eu não consigo correr 6, eu consigo correr 6, correr 7, correr 8, né? O problema é a dor que esse cara vai sentir depois. Ou seja, o sistema dele vai estar preparado para aquilo. Eu consigo correr 5 quilômetros, eu consigo correr 5 quilômetros. O que o Betão falou é muito verdade. Eu preciso de estímulos diferentes para que meu organismo, através desses estímulos, melhore. Né, se capacite a melhorar e evoluir em termos de condicionamento. É assim que funciona. É que foi o que você falou logo aqui no começo, que se eu fizer sempre a mesma periodização, eu possivelmente vou ter sempre o mesmo resultado. Né? Porque também eu adapto, não? É um pouquinho melhor, porque você vai ter um volume do ciclo anterior. É um pouquinho melhor. É engraçado isso, mas vai ter, por exemplo, se eu der o mesmo planejamento com um atleta um ano, no ano seguinte, por exemplo, no Ironman, primeiro Ironman do atleta, montei um planejamento. No ano seguinte, eu dou o mesmo planejamento, ele vai um pouco melhor. Até porque já conhece a prova, entende as dificuldades da prova, já passou por todo aquele volume, então ele está um passinho à frente, mas não é o ideal, né? Isso se ele não tiver perdido aquele pico de treino, né? Porque eu acho que uma coisa legal da gente falar é que, poxa, você faz uma periodização para você chegar do ponto A ao ponto B, e o ponto B, ele é sempre melhor do que o ponto A, né?
Então, você quer chegar na prova melhor do que você estava antes de realizar o seu ciclo de treino. É legal você não perder esse momentum, entendeu? Que eu acho que é um erro de muita gente, você perder o momentum. Você chega no ponto B, você faz uma prova boa e daí você se joga depois. Acaba a prova, você larga tudo, para de treinar, você começa a comer mais, e daí você perde esse pico que você gerou, você acaba descendo e depois você tem que começar do zero de novo. Agora, outra coisa pra gente desmistificar aqui, eu vou criar polêmica. Bom, treinamos há muito tempo, né? Eu, Betão, acho que até antes do Vagnão. E a gente sempre ouvia falar assim, o treino de tiro não dá pra perder, o treino de força não dá pra perder, que é onde melhora. Existe isso ou é um mito? Porque assim, ou tudo melhora, porque parecia, juro por Deus, na época que você perdia um treino de tiro ali com a turma, com os amigos, você ia morrer. Acabou tua semana, né? Puta, não vou melhorar. Como é que é isso, Betão? Você escutou isso já? Que essa coisa do treino de tiro, né? Que é o mais importante, que é onde você melhora, você sofre. Como é que é isso? Na verdade, eu acho que tem um pouco aí do ego, né? Porque o treino de tiro é aquele treino que você faz, que, porra, você vai fazer uma velocidade alta. Depende muito do que você quer, entendeu? Eu acho que é isso que você tem que entender, né? O treino de velocidade, ele tem a sua importância dentro do que você vai fazer. Claro que ele ajuda. Mas se você vai fazer uma prova de Ironman, o treino de velocidade é importante? Claro que é. Mas ele não é tão importante como você vai fazer uma prova de sprint, né? Que é velocidade pura, né? Mas aí o treino longo acaba sendo um treino mais importante. Ou são treinos complementares, eu diria. Não existe um mais importante. Eu acho que são complementares, né? Não, você vai fazer treino de... Que nem eu vou fazer... Você fica lá fazendo 12 tira-saia, que nem a gente fez na semana passada lá em Romeiros. Pô, mas pra que você vai fazer 12 tira-saia? Não conta, porra. A prova, você vai fazer o Ironman é plano. E daí que é plano? Vai ficar mais fácil no plano. Então você tem que fazer o treino de força. Então acho que são complementares. Eu acho que não tem um treino mais importante que o outro. Inclusive o treino regenerativo, hein? Aquele rodadão de 5 por quilômetro, 5,20 por quilômetro, também é importante também. E ninguém gosta de fazer, né? O que você acha, Vagnão, Érica? Eu, por exemplo, na minha opinião, o treino mais importante é o regenerativo, né? Na sua opinião ou no que você está fazendo, no seu planejamento? Eu tenho feito aí uma vez por semana meu treino regenerativo e tô me sentindo muito bem, assim, sem dores, continuo treinando sem lesões. Então, agora falando sério, a gente tem que entender que todos os treinos são importantes, né? Antigamente se falava muito isso, Serginho, o treino intervalado, né? Você falou treino de tiro, o treino intervalado ele era muito importante porque se fazia muito mais provas curtas do que hoje em dia. Né? Então ele tinha um peso muito grande, né? O treino de pista, que era o famoso treino de pista, treino de qualidade, aquela coisa toda. Agora as coisas mudaram e o estudo ele evoluiu também para disseminar o que é importante. Veja, existe hoje uma boa corrente falando em treino polarizado, que é o treino extremamente intenso e extremamente leve, né? Então não tem muito mais aquele meio termo em termos de treinamento. Será que isso funciona para todo mundo? Será que se eu pegar um atleta que está iniciando, isso funciona? São algumas perguntas ainda que nós temos. Aparentemente, o atleta que já tem um grande período de treino funciona muito bem. E aí, sim, ele vai fazer intervalos, né, intervalos de altíssima intensidade, períodos curtos, mas vai também ter o longo, que é um treino extremamente importante para ele se tornar mais oxidativo, principalmente nas provas longas, né? Que é uma coisa que falta muito. A gente treina ao longo muito intenso e perde aí um detalhe importante do que a gente tem que utilizar na prova longa, né? Então, eu acho que é isso. Todos os treinos são importantes, devem ser realizados. Eu acho que o mais importante de tudo é a rotina. Treinar todos os treinos sempre que possível. Eu vou voltar com uma outra pergunta. O nível do atleta, ele influencia no tipo de periodização? Acho que o Wagner já falou aqui que as pessoas não respondem da mesma forma, né? Mas acho que ele puxou um ponto aqui, por exemplo, que como ele falou, o treino polarizado funciona para um atleta iniciante? Não sei. Então, quer dizer... o nível do atleta também determina o tipo de periodização ou o tipo de treino e estímulo que ele vai fazer, correto? Você não vai... O avançado não vai fazer a mesma coisa que o iniciante. Sim, perfeito. Você tem aí até momentos diferentes
e possivelmente o iniciante para provas diferentes. Agora vamos pensar que é o iniciante que vai fazer um Ironman e eu tenho outro atleta que vai fazer Ironman. Em termos de volume que esse atleta suporta, é muito maior o atleta experiente, o atleta avançado. E de intensidade também, né? Exato. Em termos de intensidade, esse atleta suporta e comporta muito mais. Por isso que é interessante não só ter o planejamento, né, o macro de todo aquele grupo, mas aí depois começar a entender o que cada atleta consegue, suporta e cabe na vida dele. Você veja que talvez eu tenha um atleta que é experiente, que dorme 5 horas por noite, eu tenho outro atleta iniciante que dorme, por exemplo, 10 horas. Como funciona isso, né? Temos que entender direitinho como esses padrões, como esses atletas respondem. E daí também a importância de você ter treinos individualizados, né? Acho que quando a gente fala de treino em grupo, às vezes você tá lá no grupo, tem atletas de todos os níveis. Então, aí eu queria entrar nessa pergunta aí. Periodização, planejamento, combina com o treino com o amiguinho em grupo? Como é que funciona? Aí o Wagner, ele vai entrar com o pé na... Não vou, não faço mais isso. Porque é legal treinar junto também, né? Agora, faz sentido, porque eu vejo muita gente adaptando, né? Ah, vou pedalar com fulano, ciclano, não sei o quê. O cara acaba, ou ele vai um pouco mais rápido e se puxa, porque ele entra na planilha do outro, ou ele vai um pouco mais devagar. O que vocês acham disso? Eu tô falando isso para tudo, né? Para o ciclismo, para natação, para corrida, né? É normal, quem nunca, né? Eu, Betão, já, várias vezes, claro. Vamos junto. Aí, às vezes, o cara fala assim, eu tô fazendo um longo aqui, eu tenho mais 2 quilômetros. Então 2 quilômetros, eu vou com você mais 2. E esse 2 aí, muitas vezes, custa caro, né? Na planilha, né? O que vocês veem disso aí? Como é que funciona? O que você acha, Betão, nesse? Eu acho que o treino em grupo, ele tem espaço. Né? Por exemplo, hoje eu fui pedalar com os amigos, fiz uma volta com eles aqui. Mas meu treino hoje eram 2 horas e meia de pedal, Z2, não tinha variação de estímulo, não tinha nada. Então, cara, eu fui com eles, a gente vai ali e tal, faz o treino no Z2. Agora, quando você tem um treino com estímulos, variação de velocidade, ou um treino de potência no ciclismo, cara, aí é sozinho, não tem jeito. Aí você tem que fazer sozinho, não tem como. Você faz e o ideal, assim, aí eu vou entrar até no meu isolamento social praticado há tanto tempo, que, cara, você vai fazendo treino de potência no pedal, cara, no rolo. Puta, não tem lugar melhor para fazer do que no rolo. Esse treino de qualidade, de potência, por potência, tudo, ele tem que ser no rolo. Você não consegue fazer ele em outro lugar. Então aí é sozinho mesmo, não tem jeito. Aí é gostar de treinar sozinho, aprender a treinar sozinho também, que acho que é importante. E tem um espaço, tem os dias que dá pra você treinar com a galera, mas normalmente você vai treinar 98% dos seus treinos. Do meus, vou te falar, acho que eu treino 7 dias por semana, 10, 12 treinos, eu devo fazer com um grupo, os outros todos eu faço sozinho. Mesmo a natação eu acabo fazendo sozinho. Acho que isso para garantir, vamos dizer assim, para garantir a eficácia do seu planejamento, né? Se você estiver preocupado com o resultado, é isso. Se não... Vou falar a verdade aqui. Primeiro que a maioria das assessorias não tem planejamento, né? É um planejamento único para todos os atletas, ou a famosa copy-paste. Essa é a realidade. O segundo ponto é que, assim, a maioria dos atletas hoje utilizam um medidor de potência. Vale a pena eu ter um medidor de potência, uma vez que, além de não ter a periodização, eu só ando em grupo? Essa é a segunda questão, ou seja, eu não estou andando como eu deveria ou estimulando o que eu realmente deveria estimular naquele momento. Então, eu posso estar estimulando mais ou menos daquele momento. Então, esse é o segundo ponto. Eu penso que o treino em conjunto, ele é legal e, como o Beto falou, ele tem espaço. Poxa, é legal conversar com os amigos, ver os amigos, ter a resenha. Poxa, isso faz parte, né, do nosso social, do nosso coletivo. Mas, muitas vezes, nós também precisamos entender que o triatlon é um esporte individual, né? Se você realmente quer um esporte coletivo, aí já preciso ir jogar futebol, jogar vôlei, basquete, que eu consigo ter essa interação maior. A maioria das vezes eu preciso sim treinar um pouco mais sozinho, ou pelo menos eleger, como o Beto falou, quais treinos eu vou fazer sozinho, quais treinos vou me dar o luxo de fazer com os colegas. E aí uma outra preocupação é: qual é o nível deste meu colega? Ele é muito mais forte do que eu, ou eu consigo treinar com este colega e nós dois fazermos um bom treino? Essa é a dúvida que tem que se ter aí, sempre. Até porque o treinamento mental faz parte da periodização, né, Wagner? O cara precisa aprender a lidar com sofrer sozinho, né? E no meio da prova, né, imprevistos, né, Betão, que vão acontecer. Exato. Ele não vai ter aquele grupo inteiro ali ajudando ele, vai estar sozinho, né? Muito bem. Exatamente isso.
Wagner, vamos encerrar. Vamos ter. Hoje não temos roda presa, porque a gente já contou tudo aqui. Érica, tem alguma coisa aí pra gente deixar? Não, vamos encerrar, mas pessoal, lembra de seguir a gente lá nas redes sociais. Eu já falei aqui no meio do episódio, mas é verdade. Sigam a gente lá, a gente vira e mexe, coloca umas perguntinhas para vocês responderem e darem a opinião de vocês. É importante, tá bom? Então, @Café com Triatlon lá no Instagram. E se puderem, lembrem de seguir a gente no Spotify, no Apple Podcast, onde quer que seja que vocês ouvem a gente. Dá aquele seguir para vocês receberem as notificações quando a gente subir episódio novo. Olha aí. E nós tivemos aí uma série de perguntas, né, a respeito desse tema, né? Então é assim, eu quero muito que vocês participem. Então, por favor, sempre compartilhem as ideias de vocês, mandem as questões que nós vamos fazer questão de responder aqui no ar. E compartilha também o episódio com o seu amiguinho. Valeu, pessoal. Obrigado. Até o próximo. Valeu. Até mais. Até mais. Café com Tri, a sua dose de triatlon. Pega o seu café e vem com a gente.